Olá pessoal, bem-vindos a GrowUp. Começaremos aqui nosso segundo vídeo sobre processo seletivo. Neste momento, entramos então no processo de entrevistas. O momento mais importante do processo seletivo é aquele momento que nós já recrutamos alguns currículos, já analisamos os currículos e separamos aqueles que estavam mais próximos do perfil solicitado. Esse é o momento que nós chamamos as pessoas para fazer o processo de entrevista. O processo de entrevista pode ser feito na empresa, pode ser feito dentro da consultoria, pode ser com a participação da empresa primeiramente, pode ser também iniciado pela própria consultoria. O importante é que o início apresente o que é a vaga, o que buscamos do candidato, quais são as atividades, como é a empresa, principalmente lembrando que nem sempre nós podemos informar a empresa nesse primeiro momento, dependendo do nível de confidencialidade da vaga. Nós podemos deixar a apresentação da empresa por um segundo momento. Caso possa apresentar a empresa, sim, apresente a empresa. Mostre quem são vocês no mercado, quais são seus concorrentes, quais os seus desafios. Apresente um pouco da estrutura da empresa, da cultura da empresa, dos valores, como funcionam os processos relacionados dentro da parte de entrevistas. Eles podem acontecer de algumas maneiras. Pode ser uma dinâmica de grupo. Iniciar o processo com uma dinâmica de grupo, para daquela dinâmica ser observado quais são as pessoas que estão mais aptas ao perfil solicitado e iniciar o processo numa segunda etapa e aí, infelizmente, tirando do processo seletivo as pessoas que se encaixam menos nessa vaga. Também pode ser feito entrevistas de uma maneira individual, com os testes psicológicos, testes técnicos, testes práticos. Entender neste momento quais são as experiências dessa pessoa, quais são as formações dessa pessoa, quais cursos que essa pessoa também fez e o que ela busca para o futuro dela. Esse é o primeiro momento, essa primeira entrevista é para ter uma noção mais específica que aqueles candidatos podem ou não estar aptos àquela vaga. Nesse momento, então, finalizamos o processo de entrevistas? Não! Lembrem-se, estamos tratando de uma entrevista com um ser humano. Nós não conseguimos conhecer uma pessoa simplesmente num contato. A gente precisa entender as pessoas em algumas etapas. Essa primeira etapa foi para conhecer seu nível técnico e, claro, a gente já consegue perceber um pouco do comportamental também, se ele se encaixa ao perfil solicitado para aquela vaga. Esse é um primeiro momento da entrevista, que pode ser separado em vários momentos, em dias, em semanas, dependendo do caso, dependendo do nível, dependendo da pessoa, dependendo de vários fatores. Existem empresas que determinam que o processo seletivo tem que iniciar e finalizar num espaço de tempo. Isso agrega a questão de qualidade de serviço, que pode ser por um indicador que no futuro pode agregar uma premiação, um bônus, ou, caso não seja cumprido, alguma insatisfação, alguma pontuação negativa para o setor. Cada empresa trabalha de uma maneira, mas mesmo com tempo curto ou com mais tempo, nós temos ainda que, voltando, escolher a pessoa certa para o lugar certo. Isso é muito importante. Então passamos a conhecer algumas pessoas. Conhecemos algumas pessoas que possuem a característica para aquele perfil, para aquela vaga. E damos continuidade no processo. Dentro do processo, nós podemos utilizar algumas ferramentas dentro da entrevista. Você que é psicólogo, você pode utilizar testes psicológicos, testes que possam ser avaliados a personalidade, testes que possam ser avaliados o comportamento, testes que possam ser avaliados a agilidade. Vai depender da vaga, do perfil da vaga. Se for uma vaga relacionada a trabalho manual, por exemplo, na qual a pessoa depende de um movimento para fazer aquele trabalho, então ela precisa ter agilidade, ela precisa ter atenção. Existe um teste psicológico justamente que auxilia
nesta avaliação. Nós procurarmos uma pessoa que tenha que ter um perfil mais introspectivo, mais analítico, ao mesmo tempo que seja atenta, também existe outro teste que possa focar na personalidade da pessoa, que pode auxiliar no processo de entrevista. Nunca um teste pode ser usado sozinho no processo de entrevista, sempre em grupo. O que é o em grupo? Você tem a entrevista, você tem o teste, você pode utilizar a primeira entrevista e o teste para uma segunda entrevista, tirar as dúvidas que ficaram. Será que realmente aquilo que foi apresentado no teste é aquele perfil? Aquela pessoa realmente trata as situações ou tem a personalidade, tem os comportamentos conforme estão apresentados ali? Esse é um passo para uma segunda entrevista. Focando um pouco em testes técnicos ou práticos, podem ser testes relacionados à área de trabalho. Se for uma área de contabilidade, por exemplo, nós podemos apresentar um teste que seja específico para aquela função que a pessoa vai exercer. E assim ter uma noção melhor se o conhecimento realmente condiz com a necessidade da vaga. É mais uma ferramenta que pode nos auxiliar no processo. Para um segundo momento no processo de entrevista, podemos focar ou ir para a parte mais específica da entrevista. Digamos que tenhamos feito uma entrevista em grupo inicialmente. Essa entrevista gerou resultados, pessoas que estavam mais próximas do perfil que procuramos, ao mesmo tempo pessoas que não. Focando primeiramente nas pessoas que estavam no perfil que procuramos, podemos fazer uma segunda bateria de entrevistas juntamente com o próprio gestor da área. Sim, apresentando o gestor da área para essas pessoas, as pessoas também têm a oportunidade de tirar mais dúvidas específicas sobre a atuação dele nesse futuro emprego. E ao mesmo tempo o gestor trata diretamente, de igual para igual, sobre o trabalho executado, se realmente aquela pessoa tem a experiência necessitada para o trabalho que vai ser executado. Vamos lembrar o seguinte: nem sempre uma contratação é de substituição a uma pessoa que saiu ou que está de saída, mas pode ser para um desafio novo dentro da empresa, pode ser para uma nova oportunidade dentro da empresa. Então, sim, ambas as situações devem ser tratadas da maneira mais próxima possível com o funcionário, porque ele tem que entender qual que é a demanda da empresa e nós temos que entender se a experiência desse candidato e os conhecimentos dele realmente condizem com a necessidade. Finalizado essa etapa entre dinâmica de grupo, entrevista específica com o RH e ou ao mesmo tempo com o gestor da área, temos uma melhor noção sobre o processo de entrevista para finalizarmos esta vaga. A aprovação final deve haver um consenso entre selecionador e solicitante da vaga. Normalmente, numa entrevista juntamente com o gestor da área, pode ser encontrado características que o selecionador veja que aquele candidato pode não estar apto para aquela vaga. Muitas vezes por uma questão comportamental. O ideal é que todo o trabalho que foi feito até este momento seja colocado na mesa para entendermos se realmente aquela pessoa tem a característica necessária para o perfil da vaga. Apresentamos todo o perfil que colhemos até aqui para o solicitante da vaga, para que ele também tenha a mesma segurança até aquele momento, sobre se a pessoa que está ali realmente tem algumas características que se adequem, ou muitas características, é claro, que se adequem àquela vaga que foi solicitada. Posteriormente a esse momento, deve haver um consenso entre selecionador e solicitante da vaga, pois ambos devem aprovar essa pessoa, ambos devem entender que aquela pessoa realmente pode agregar valores, pode trazer benefícios, pode dar continuidade num trabalho saudável dentro daquela vaga. Uma pessoa pode ser aprovada pelo selecionador e reprovada pelo solicitante da vaga. Ao mesmo tempo, o inverso também pode acontecer.
Mas vamos ter que trabalhar, vamos sempre trabalhar para que haja consenso entre as duas coisas. E na dúvida, investigue melhor, investigue mais. Porque nós temos que fazer o possível de deixar a pessoa certa no lugar certo. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso que eu venho falando desde o primeiro vídeo. Ter a pessoa certa no lugar certo. O que isso traz de benefícios? Se essa ligação não ocorrer, o que pode acontecer? Como fica isso para a empresa? Como fica isso para o setor? Como fica isso para o selecionador? Ficamos então para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais.